Viva, boa noite. Tenho aqui comigo, isto parece um duo, e é um duo, mas tenho aqui connosco a professora Lucília Nunes, que é vice-presidente do CNEV, CNESV, como é que se lê? CNECV. Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Muito bem, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Com quem a Ciência Viva está a organizar este ciclo de colóquios, que é o dia C, é o dia de conferência. E são todos muito bem-vindos. Estamos muito agradados sempre quando vemos assim um auditório cheio. Queria agradecer às equipas que organizam estes colóquios, a equipa da Ciência Viva e também do CNEC. Conselho. Do Conselho. Já viram sempre, e já são, aliás, habitué, portanto, já estão convertidos a estas conferências, já sabem que acontecem nas últimas quintas-feiras de cada mês. Hoje o tema o debate é o melhoramento cognitivo. Temos como oradores convidados o professor Oliveira Maia, que é coordenador da Unidade de Neuropsiquiatria do Centro Clínico de Champalimau. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Também Alexander Gerner, filósofo da Universidade de Lisboa, a Teresa Semaviel, que é investigadora do I3S-IBMC e que coordena um projeto, que é o NERRI, que é um projeto europeu que a Ciência Viva tem a co-coordenação com o I3S o IBMC. É um projeto europeu de grande monta e que, de facto, trata muito dos temas, do tema que hoje vai aqui a ser discutido. É importante referir que a sessão de hoje, que nesta sessão, estes temas têm sido debatidos por 11 países dentro deste projeto NERRI, e hoje durante toda a tarde, tivemos aqui uma escola secundária da Cidadela de Cascais, alunos do secundário, que não sei se tive a oportunidade de estar com eles, têm uma professora excelente, também há aqui professores que o são, é a Mafalda Lapa, que trouxe esses alunos e que, aliás, eles estiveram a trabalhar sobre o tema e foram gravadas algumas perguntas que eles vão deixar aqui. Sim, porque acabou a sessão há pouco e tiveram que ir para casa. Com muita pena deles, que eu pude constatar que queriam era ter ficado aqui. Um agradecimento muito especial à equipa do IBMC aqui presente. Está aí o Júlio Borlido Santos. Olá, Júlio. Mão no ar. Viva. Se calhar já se foi embora para o Porto. Não estou a ver nada. Não. Bom, está o Júlio e a equipa do IBMC que, de facto, estão a trabalhar neste projeto que tem, como vem, um projeto internacional com 11 países. E agradecer também, porque eles trouxeram hoje uma artista residente, não sei se tiveram ocasião de apreciar, a Maria Manuela Lopes, que é artista residente no IBMC e I3S, e que participou hoje na sessão com uma performance, onde estabelecia o paralelismo interessante entre arte e ciência, promovendo a criatividade, automatismo, arte e ciência, os humanos e as máquinas. E agora eu não posso continuar a falar, primeiro porque não sou especialista do tema de hoje e já agora o café que acabei de tomar há bocadinho pode ser ou não considerado um melhoramento cognitivo. Se calhar vocês acompanham-me nesta dúvida, mas esta é a dúvida mais simples. Há de haver perguntas bem complexas que os especialistas irão responder. Vasco Trigo, jornalista, o palco é seu já, e os investigadores, e muito obrigada por ter também aceitado moderar este debate. Lucília, por favor, como vice-presidente, sim, para além disso, é um gosto enorme estarmos a fazer isto convosco. Muito boa noite a todos. Eu sou vice-presidente do Conselho, presido o Sr. Professor João Abantunes, que não pode estar presente por razões alheias à sua vontade, e cabe-me assim, em 10 segundos, dizer-vos que esta, além de ser uma associação relevante, faz parte de uma aspiração dos Conselhos de Ética,
no geral e do nosso em particular, que é comunicar, trazer a bioética para perto das questões que afetam as pessoas, para uma cidadania mais participativa, com mais literacia em bioética, e, portanto, nada melhor que uma aliança entre a ciência e a ética, discutindo e polemizando e tornando mais claro e mais abertos os discursos. E se sei o que tinha a dizer, a não ser desejar-nos a todos uma boa sessão, que seja interessante e não deixem de participar na fase de debate, porque tão ou mais importante que ouvir os especialistas e a voz dos sábios é cada um de nós colocar as questões que entenda pertinentes e relevantes. Muito obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado, muito boa tarde, e eu começo por devolver o agradecimento à doutora Rosalia, porque para mim é que é uma honra e um prazer estar aqui e poder participar nesta discussão, que vai ser seguramente uma discussão viva, e se alguém tivesse dúvidas sobre o interesse deste tema, basta olhar para a sala cheia, portanto as pessoas estão mesmo interessadas. Estão interessadas em ouvir, não a mim seguramente, mas aos nossos convidados, que eu vou chamar. Doutora Teresa Somaviel, faz favor. Já foi dito, a doutora Teresa tem um doutoramento sobre o desenvolvimento do sistema nervoso exposto a psicoestimulantes. Vem do IBMC, do Porto. Fica aqui, por favor, à minha direita. Eu vou ficar aqui nesta e peço-lhe que fique aqui. É professora também na Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Porto. Faz favor de sentar. Chamo o doutor Albino Oliveira Maia, que é médico, é doutorado em neurociências, é psiquiatra e coordena a Unidade de Neuropsiquiatria do Centro Clínico Champalimau. Pode ficar aqui, por favor. E o doutor Alexander Gerner, que é doutorado em História e Filosofia da Ciência, mas também é dramaturgo e é encenador, e é investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Faz favor. Ora, já foi dito aqui também que nós tivemos aqui no pavilhão esta tarde gente um pouco mais jovem da Escola Secundária da Cidadela de Cascais, que nós vamos ouvir daqui a pouco as intervenções deles, as perguntas deles, não é? Mas calhar, para começar, íamos então começar a ouvir os nossos convidados. Eu dava a palavra primeiro à doutora Teresa Somaviel. Conforme já foi dito, nós temos agora cerca de 10 minutos, cada um dos oradores vai falar, depois passa-se à fase da interação com o público, está bem? Está bem posto. Olá, boa noite a todos. É ótimo ver a sala assim tão cheia e o interesse que de facto este tema tem despertado sempre. Eu ia fazer só uma breve apresentação para introduzir o tema das smart drugs, ou seja, das drogas utilizadas para fazer melhoramento cognitivo. E começava então pelo óbvio, que é explicar o que é o cognitivo, o que é que nós queremos melhorar. E ao longo do tempo o conceito de cognição tem vindo a mudar, não é estanque, e vai incluindo cada vez mais capacidades. E, portanto, todas estas que estão aqui listadas, desde a capacidade de formular conceitos, a capacidade de abstração, de aquisição e uso da linguagem, compreensão, a aprendizagem, a memorização, a capacidade de planear, tomar decisões, todas elas fazem parte deste grande grupo de coisas que formam a cognição, mas também outras, como a empatia, como a memória processual, como a capacidade de introspecção, tudo isto vai somando e acrescentando a nossa capacidade cognitiva. Mas de um modo muito simplista, nós podemos resumir então as capacidades cognitivas à capacidade de memória, não é? A capacidade de memorizar, à capacidade de foco e de atenção, à criatividade e também à capacidade de resolver problemas ali, resumida na palavra inteligência. Não? E, portanto, de facto, quando usamos estes compostos, estas smart drugs, o que nós pretendemos é tentar melhorar as nossas capacidades dentro deste âmbito. E, portanto, as smart drugs são, em português, nootrópicos, não é? Que são drogas que vêm de esta palavra tem origem no grego, o nuo vem de mente e depois o tropo de mover para a frente a nossa mente, portanto, fazer avançar a nossa capacidade cognitiva. São, como estava a dizer, então, substâncias que pretendem melhorar a capacidade de atenção, a percepção, a linguagem e todas as nossas funções executivas e psicomotoras.
No fundo, o que pretendemos com a utilização destes compostos é ultrapassar, em determinado modo, aquelas táticas mais antigas que existem para, por exemplo, para estudar, para que a aquisição de conhecimentos fique consolidada, que ali está, naquele gráfico, está representada pelos vários passos de ler uma vez a matéria, fazer exercícios, voltar a rever a matéria, fazer mais exercícios, dormir sobre o assunto, para consolidar as memórias. Tudo isto são passos que dão bastante trabalho, que requerem muita aplicação para que, de facto, se chegue a um determinado término e se tenha presente e consubstanciado uma grande quantidade de matéria que muitas vezes é necessário para um exame. E o que tem vindo a acontecer cada vez com mais frequência é que os nossos alunos, quer no final dos ciclos do liceu, 10º, 11º, 12º ano, também pela competição que existe cada vez mais para a entrada nas universidades, ou também entre os alunos dos primeiros anos universitários, sobretudo, se tem verificado cada vez mais e com um número mais importante, o consumo destas drogas para obter melhores resultados. O que, claro, levanta muitas questões. Não é? E começamos logo pela questão de que, de facto, não é? E estas não são as minhas palavras, são as palavras da Nora Volkow. Nora Volkow é a diretora de um instituto muito importante nos Estados Unidos que se dedica a estudar os efeitos de drogas psicoativas, não é? Portanto, que alteram o nosso estado mental. E ela diz que seria fantástico se de facto nós tivéssemos acesso a estes compostos que seriam capazes de melhorar as nossas capacidades cognitivas, mas que na verdade neste momento todos aqueles que nós temos e que existem na nossa sociedade e que são consumidos com esse fim têm efeitos secundários a médio e longo prazo que acabam por reverter aquele que é o seu uso primário, ou seja, nós começamos por querer fazer uso destas substâncias para melhorar as nossas capacidades cognitivas, mas se utilizarmos repetidamente estes compostos, acabamos de facto por diminuir as nossas capacidades cognitivas. É interessante verificar que, enquanto há 4 ou 5 anos, quando nós começámos a debruçar-nos sobre este tema e quando escrevemos o início do projeto do NERRI, de que nos estávamos a referir há pouco, e de que, de facto, eu não sou o coordenador é o professor Alexandre Quintanilha, eu participo com alguns de outros colegas neste projeto, e do qual gosto muito, mas quando começámos a trabalhar neste projeto, havia ainda muito pouca coisa sobre estes compostos, e em poucos anos houve uma crescente de informação enorme sobre estes compostos e atualmente eles estão divididos em 3 classes. E a primeira classe, que é esta lifestyle drugs, ou seja, drogas que utilizamos no nosso dia-a-dia e que de facto pode incluir a cafeína, não é? Respondendo à pergunta do café, e se incluirmos a cafeína neste grupo, então 70% da nossa população faz uso de neuroenhancement e, portanto, faz uso destas drogas que melhoram o nosso estado cognitivo. O outro grupo são fármacos que são normalmente utilizados para tratar uma determinada doença, mas que neste caso vão ser utilizados com o fim de melhorar capacidades cognitivas e não de tratar nenhum tipo de patologia ou de doença. Não? E ainda um grupo com um consumo muito menor, que é o grupo da utilização de drogas ilícitas, que é menor, mas também é mais antigo. Não? Se pensarmos então nas tais lifestyle drugs, temos o café e o chá como as mais consumidas, mas temos também outras coisas, como variadíssimos tipos de vitaminas que são frequentemente anunciadas para melhorar as capacidades cognitivas. Algumas são de facto apenas vitaminas e outros componentes semelhantes, outras têm outros elementos que são de facto estimulantes, não é? E que ultrapassam um pouco o âmbito das vitaminas apenas. E depois há outros compostos, como por exemplo, tenho aqui o exemplo do Red Bull, que de facto são bebidas que contêm estimulantes e que também são utilizadas um pouco para aumentar a nossa capacidade de atenção, de foco, mas que de igual modo podem ter também consequências negativas a médio e longo prazo. Dentro destes compostos, não é, dos muitos que existem no mercado, existe uma total ausência de regulação e muitos deles que são vendidos e anunciados como sendo capazes de fazer o tal melhoramento cognitivo, na verdade podem ter efeitos negativos a médio e longo prazo e isso é muito pouco regulamentado, muito pouco vigiado e seria também importante que houvesse um debate sobre essa utilização.
Esta tabela tem as letras muito pequenas, eu sei, é só para vos dizer que só em 2011 foi publicado pela primeira vez dados sobre a utilização destes compostos na Europa, não é? Portanto, nem todos os países que estão ali são europeus, obviamente, mas foi a primeira vez que houve dados publicados sobre a utilização destes compostos na Europa e que mostraram exatamente aquilo que já se via um pouco nos dados que havia dos Estados Unidos e aquilo que estávamos à espera, ou seja, que os grupos que mais utilizam estes compostos são de facto os estudantes universitários, que os grupos dentro dos estudantes universitários, os grupos que mais os utilizam são aqueles que estão em cursos mais exigentes, ou seja, quanto maior a exigência da tarefa a que eu me proponho, maior talvez seja a necessidade que eu vou sentir de recorrer a este auxílio. E, por outro lado, existem também grupos profissionais que utilizam com maior frequência ou que recorrem com maior frequência a este tipo de compostos. Uns deles são as pessoas que trabalham por turnos e que, portanto, precisam de se manter mais ativas por períodos de tempo maior e, portanto, acabam por necessitar desta ajuda. Outros são os grupos ligados à medicina e, portanto, são, de facto, dos grandes utilizadores destes compostos. E dentro das profissões associadas à medicina aparece um grupo em especial que são os psiquiatras, não sei se por maior facilidade de acesso. Bom, todos estes compostos são evidentemente compostos que vão agir no cérebro, que vão agir nas sinapses, na zona onde os neurónios comunicam uns com os outros e que vão interferir imediatamente e depois a médio e longo prazo na forma como os neurónios comunicam uns com os outros. Inicialmente vão potenciar que os neurotransmissores, portanto os mensageiros químicos do cérebro, fiquem mais tempo na sinapse, estão ali representados por aquelas bolinhas cor-de-rosa e que, portanto, acentuem as suas funções. Se, por exemplo, aquele neurotransmissor for um neurotransmissor como a dopamina, que tem como função aumentar a capacidade de atenção, de foco, então eu vou estar mais atenta, com uma maior capacidade de foco, mas a médio e breve prazo, obrigar os neurotransmissores a ficar mais tempo na sinapse faz com que eles sejam eliminados e não reutilizados na mesma escala e, portanto, o cérebro acaba por perder a capacidade de sintetizar na quantidade suficiente para poder utilizá-los de uma forma normal e, portanto, a médio e longo prazo o que nós vamos ter é uma inversão desta capacidade e uma perda de capacidade de utilização destes neurotransmissores. Estes neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a norepinefrina, estão envolvidos em todas aquelas funções que ali vêm, desde da atenção, da concentração, do nosso humor, da regulação do nosso humor, mas também em outras coisas, como no sistema de recompensa, no sistema na nossa capacidade de controlar a nossa impulsividade, nos níveis de ansiedade, nos processos de obsessão-compulsão e, portanto, há muitas funções do nosso cérebro que vão ser afetadas pela exposição, pelo consumo repetido destes compostos. Um dos que é mais badalado, não é com certeza este modafinil. Este verão houve uma publicação que fez uma revisão de tudo o que havia publicado sobre este composto e que chegou à conclusão que, de facto, ele, utilizado poucas vezes, não é? Portanto, não tem dados a médio e longo prazo, mas quando utilizado 1, 2, 3 vezes, consegue inibir a nossa capacidade de ser distraído por estímulos que não são interessantes naquele momento e, portanto, aumenta a nossa capacidade de nos focarmos naquilo que é importante no momento, inibindo o que é acessório, não é? Mostrou, ao contrário do que havia outras publicações que diziam que ele aumentava a criatividade, eles chegam à conclusão que não tem qualquer impacto na criatividade, mas mostram também uma coisa muito interessante, é que de facto só beneficia da utilização destes compostos quem não está nas suas capacidades máximas, ou seja, se nós já estivermos a funcionar perto do nosso ótimo, quando fazemos uma utilização destes compostos não melhoramos grandemente, não? Isto melhora um pouco quem de facto está a funcionar abaixo das suas capacidades e por isso temos ali aquela curva em U invertido, que nos mostra exatamente o que acontece com a maior parte dos neurotransmissores, ou seja, se eu tiver um nível baixo de neurotransmissores, o meu comportamento vai ser impulsivo, hiperativo, vou ter uma
pobre capacidade de memorização, de atenção, etc. Se eu estiver perto do meu ótimo, então vou funcionar da melhor forma. Mas se eu estiver a produzir ou a utilizar neurotransmissores ou moléculas que simulam esses neurotransmissores, como é o caso destes compostos, a mais, então volto a estar numa fase da curva em que o meu comportamento é novamente dispersivo, impulsivo e perco novamente a capacidade de atenção, etc. E, portanto, há aqui um equilíbrio que é muito importante manter e nesta coisa dos neurotransmissores, como em muitas outras, mais não é necessariamente melhor, não é? Portanto, há um ponto ótimo que é importante manter. É importante também termos noção de que muitas vezes estes compostos não são utilizados para melhorar as propriedades cognitivas, mas sim para melhorar o nosso humor, a nossa capacidade social e de interação social. Não é? Também um uso muito repetido e muito corrente. Todos estes compostos, não é, quando utilizados, e sobretudo quando utilizados de uma forma repetida, vão acabar por mudar a forma dos nossos neurónios. Nós temos ali representados 2 tipos de neurónios diferentes, de áreas que regulam o nosso sistema de recompensa, a forma como o cérebro recompensa aquilo que é benéfico para nós, e já sabemos há bastante tempo que quando usamos compostos que são estimulantes, os nossos neurónios vão desenvolver mais ramificação, vão ficar com mais braços, não é? Com mais ramos e mais ponto de contacto uns com os outros. Quando, por exemplo, bebemos álcool ou consumimos substâncias que, pelo contrário, não são estimulantes, como os opioides ou como os canabinoides, eles perdem ramificações. E, portanto, sabemos que o uso destes compostos, quer de uns, quer de outros, vai sempre modificar a forma dos nossos neurónios, isso vai modificar o nosso comportamento. E isso é particularmente importante quando falamos de um grupo etário que são os adolescentes, não é? Porque durante a adolescência o próprio cérebro está a mudar, a forma dos neurónios muda porque faz parte do processo de desenvolvimento que durante a adolescência os neurónios alterem a sua forma, percam algumas ligações, façam outras ligações novas e quando durante o período da adolescência se utilizam estes tipos de compostos, quer obviamente as drogas ilícitas de que muito se fala, mas também estes compostos, estas novas drogas, isso vai ter uma interferência, isso vai mudar a forma como o cérebro se desenvolve. Não? E este processo de desenvolvimento, que começa por volta dos 12, 13 anos e acaba nas mulheres entre os 25 e 26 e nos homens só próximo dos 30 anos, é um processo muitíssimo importante para criar o chamado cérebro adulto. Não? E, portanto, quando interferimos com ele, com a forma como ele se desenvolve na adolescência, é particularmente crítico e as consequências são muito mais graves do que quando fazemos uso destes compostos já numa idade adulta. Para terminar, queria só dizer então que esta utilização obviamente levanta várias questões que devem ser debatidas do ponto de vista clínico, do ponto de vista ético, não é? E do ponto de vista legal, do ponto de vista da regulamentação. Do ponto de vista ético, há um enorme número de questões importantes a debater pela sociedade e foi esse debate que o NERRI quis lançar e quis participar em vários países para alertar as pessoas e criar nas pessoas uma consciência para este problema e para que elas se interessem e debatam de facto esta questão. E claro que dentro destes debates, um dos que tem lançado um dos que tem alcançado mais interesse é exatamente sobre a utilização destes compostos e a facilidade que as pessoas que utilizam estes compostos podem ter ou não de aceder à faculdade, por exemplo, entrar no curso que desejam, à frente de alguém que estudou, de facto, de alguém que se empenhou muito mais e que talvez esteja até bem mais preparado para entrar naquele curso, mas que não obteve a mesma nota nos exames porque não usou, não recorreu a estas drogas. E, portanto, esta é uma das questões que mais tem sido debatida e que mais interessa a uma grande parte da sociedade. E pronto, era isto. Este é o nosso novo instituto, o I3S, vão visitar-nos, que é muito bonito. Obrigada. Muito obrigado, doutora Teresa Somaviel. Já nos levantou aqui uma série de questões que vão ser seguramente repescadas mais tarde na fase do debate. Agora dava a palavra ao doutor Oliveira Maia. Se faz favor. Já apontei aqui uma série de questões para lhe colocar mais tarde.
Muito bem. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem cá. Não queria começar sem antes agradecer à Ciência Viva e ao Conselho Nacional de Ética pelo convite por estar aqui, muito em particular ao professor João Lobo Antunes. Tenho muita pena que ele não possa estar cá. Foi o presidente do meu júri de doutoramento e, portanto, uma vez que eu de facto me doutorei, devo-lhe alguma coisa com certeza e devo-lhe também este convite, penso eu. O convite para mim para estar cá tem seguramente um risco, que é que convidar um médico psiquiatra para falar sobre melhoramento cognitivo vai seguramente resultar, como vão ver, numa partilha de experiências que não pode deixar de estar enviesada para a clínica e para a importância clínica do melhoramento cognitivo. E, de facto, agora, repetindo de uma forma muito breve, aqui, o foco central sobre o qual nos estamos a debruçar, o que são as funções cognitivas. Acho que com 10 a 15 minutos será impossível eu explicar de forma clara o que é que são. Eu próprio não sei claramente o que é que são funções cognitivas, mas de um ponto de vista, se calhar um pouco mais clínico, há algumas coisas concretas que nos preocupam mais. A memória, a capacidade de armazenar informação sobre o mundo que nos rodeia, sobre nós próprios, a atenção, portanto, a capacidade de focar os nossos recursos num aspecto específico do ambiente externo e, por vezes, até do ambiente interno, e as funções executivas, que são um saco, dentro do saco grande das funções cognitivas, são um outro saco, muito abrangente, que, no fundo, refletem a capacidade de fazer coisas, a capacidade de planear e de executar funções no nosso dia-a-dia, funções profissionais, etc. E, naturalmente, vamos então para o meu enviesamento, a preocupação que, do ponto de vista clínico, nos levantam as funções cognitivas são quando elas deixam de funcionar ou funcionam pior. E aquilo que eu vos vou mostrar, não do ponto de vista da função cognitiva, mas do ponto de vista do correlato anatómico daquela que é, por excelência, a doença da cognição, vemos aqui, em espelho, a imagem do cérebro de alguém com uma doença de Alzheimer em fase avançada e a imagem do cérebro de alguém saudável. E, portanto, esta é uma situação que nos preocupa. Não preciso de explicar quais são as consequências, qual é a importância da doença de Alzheimer, porque estou seguro que, se não todos, quase todos os que estão na sala já terão tido em algum momento da vida contacto com alguém que sofra desta condição. E o que causa seguramente angústia a todas as pessoas que pensam sobre este assunto, e em particular as pessoas que tratam este assunto, é que nós temos muito poucas alternativas a oferecer. Há diversas alternativas farmacológicas, cujo efeito principal é atrasar, retardar a evolução, a progressão da doença. Temos alternativas de reabilitação, ali alguns exemplos de exercícios de reabilitação neuropsicológica que podem ser utilizadas normalmente em fases relativamente precoces da disfunção cognitiva, mas, mais uma vez, a sua eficácia no contexto destas condições é, na melhor das hipóteses, uma desilusão. E, naturalmente, isso coloca, penso eu, à comunidade científica, à comunidade médica, um desafio que é também um desafio ético, que muitas vezes nós pensamos na ética como algo que nos diz o que é que nós não podemos fazer, mas eu acho que a ética também é algo que nos diz o que é que nós devemos fazer. E, naturalmente, o que nós devemos fazer perante uma situação destas é que temos que perceber melhor o que é que se está a passar e perceber que outras alternativas existem para tratar e melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem destes problemas. A estimulação do cérebro, algo sobre o qual eu vou dedicar o resto da palestra, é uma das áreas de investigação mais ativas
na tentativa de encontrar tratamentos para doenças do sistema nervoso, nomeadamente doenças do sistema nervoso central, para o qual não temos uma resposta suficientemente eficaz. Foi um exemplo, é a estimulação cerebral profunda. Temos aqui uma imagem do que é isto da estimulação cerebral profunda. Eu não vou tentar aqui apontar. Portanto, é colocado um elétrodo profundamente no encéfalo da pessoa doente, e esse elétrodo é colocado num sítio específico, num sítio de interesse para aquela doença. É passada a corrente elétrica, que vem normalmente de uma pilha colocada numa outra zona do corpo, e estas descargas elétricas permitem algum tipo de melhoria do ponto de vista da doença que estamos a tentar tratar. A estimulação cerebral profunda foi desenvolvida inicialmente e com muito sucesso para a doença de Parkinson. Temos pelo país, em vários locais, programas neurocirúrgicos de tratamento da doença de Parkinson através desta técnica. Mas uma coisa que se tornou rapidamente evidente com a utilização de estimulação cerebral profunda no tratamento da doença de Parkinson é que esta abordagem não tem apenas efeitos nas capacidades motoras. Tem também efeitos em capacidades não motoras, como seria de esperar, uma vez que o cérebro não produz apenas movimento. Este é um exemplo de um caso clínico publicado em 1999, de uma doente tratada com estimulação cerebral profunda para uma doença de Parkinson que não estaria a responder suficientemente a outras alternativas terapêuticas, e o que vemos é que a estimulação numa determinada zona provocou em poucos minutos nesta mulher algo que é absolutamente equivalente a um episódio depressivo grave. Alguém que está inicialmente com um ar sorridente, rapidamente passa para uma situação de absoluto desespero, dizendo que quer morrer, desliga-se o elétrodo e a pessoa regressa ao seu estado anterior. Portanto, a verificação da presença deste tipo de efeitos levou, como é natural, ao pensamento de que a estimulação cerebral profunda possa ser uma intervenção para diversas outras condições, para além da doença de Parkinson. E uma delas é a demência e a doença de Alzheimer. Estão em curso, neste momento, ensaios centralizados muito no Canadá, em Toronto, um grupo de neurocirurgia funcional muito dedicado a este tema, com estimulação de uma área particular, o Fornix, para tratamento da doença de Alzheimer, e temos todos, eu tenho seguramente, penso que todos nós temos a expectativa que isto possa ter um resultado positivo e que possamos vir a utilizar também nesta doença esta alternativa de tratamento. Agora, obviamente, é também claro que ninguém olha para a possibilidade de lhe serem implantados a si ou a um ente querido elétrodos no sistema nervoso de uma forma relaxada. É algo difícil, é seguramente uma decisão complexa, e por isso houve sempre também um grande investimento no desenvolvimento de técnicas que permitam a estimulação do sistema nervoso central sem o invadir, sem abrir a pele, sem fazer um buraco no crânio, sem introduzir um elétrodo no tecido nervoso. E há diversas alternativas, diversas técnicas de estimulação cerebral não invasiva. Uma das que tem tido mais sucesso no âmbito clínico é a estimulação magnética transcraniana, que funciona por princípios de indução eletromagnética. Essencialmente temos uma bobine. Nessa bobine, passando corrente elétrica com determinados parâmetros, produzimos um campo magnético de elevada intensidade, e esse campo magnético, quando influencia um tecido condutor que esteja próximo, não precisa de estar em contacto direto, precisa apenas de estar próximo, vai induzir nesse tecido condutor, por exemplo, o tecido nervoso, uma corrente elétrica, e, portanto, vai permitir passar corrente elétrica do estimulador para o tecido estimulado sem haver contacto físico direto. Isto é utilizado ativamente, tanto na clínica como na investigação, para ativar de forma focal determinadas zonas do sistema nervoso. E parecendo isto
difícil de acreditar, porque eu acho que é, não pude deixar de trazer aqui um pequeno vídeo do efeito funcional da estimulação magnética transcraniana no tecido nervoso. Isto é feito num animal experimental, isto é o córtex do gato, e vamos ver que, dependendo da frequência com que a estimulação é dada, podemos inibir ou ativar as células do córtex. Vemos aqui, com uma frequência baixa inicialmente, o tecido a ficar azul. Azul quer dizer que está a reduzir a atividade. Se fazemos depois a estimulação com frequência elevada, vemos que o tecido começa a ficar mais ativo. O vermelho quer dizer que o tecido tem mais atividade, não quer dizer que esteja a queimar, ou esta pergunta surge muitas vezes. Então está a grelhar o cérebro? Não, não está. É só um índice de atividade, mais nada. E a estimulação magnética transcraniana repetitiva é utilizada já na clínica, foi aprovada pelo FDA em 2008 para tratamento da depressão resistente à terapêutica. Eu próprio tenho algum trabalho científico na área e esta é, neste momento, penso eu, uma alternativa terapêutica bem estabelecida, pelo menos nos Estados Unidos, é utilizada mais raramente na Europa, para tratamento desta condição. E, como não podia deixar de ser, o motivo pelo qual eu vos trouxe aqui esta explicação tão longa sobre estimulação magnética transcraniana é porque ela está a ser estudada também enquanto uma alternativa de tratamento do déficit cognitivo. Eu participei num ensaio sobre a utilização desta técnica no tratamento do déficit cognitivo ligeiro, um ensaio com vários braços, em que se testava a importância de fazer estimulação neuropsicológica, aqueles exercícios que eu falei no computador, exercitar a linguagem, a memória, a atenção, etc. E, em simultâneo, estimular também diversas zonas diferentes do córtex que estivessem envolvidas nas funções em causa. E os resultados deste ensaio são, na minha opinião, animadores, no sentido em que na situação de tratamento ativo, tanto de estimulação neuropsicológica e cognitiva, como de estimulação magnética transcraniana repetitiva, vemos um efeito clínico expressivo que não vemos nos grupos de controle, em que não foi aplicada a estimulação magnética transcraniana. E o que é mais interessante, se estiverem na sala pessoas interessadas no mecanismo, porque o mecanismo também é muito relevante de conhecer, há uma relação entre a plasticidade neuronal que é induzida pela estimulação magnética transcraniana e o efeito clínico em termos da melhoria das funções cognitivas. Isto traz-nos àquilo que, penso eu, é o elemento de interesse desta sessão, que é a utilização de algumas destas técnicas como intervenções de melhoramento cognitivo. Algo que não é o futuro, está a acontecer. Penso que o Alexandre irá falar disto com um pouco mais de substância em termos dos elementos éticos e filosóficos subjacentes. E isto está a ser utilizado, porque é muito fácil de se fazer. Portanto, aqui, em vez de termos uma bobina a produzir um campo magnético, temos algo muito mais simples, uma fonte de energia. Essa fonte de energia é ligada a elétrodos, os elétrodos são colocados na cabeça e fazemos uma descarga elétrica que pode ter diversas características, pode ser tão simples como uma descarga elétrica contínua, e sabemos que, com determinados parâmetros, isto altera a excitabilidade do tecido nervoso que está subjacente e parece ter um impacto em determinadas funções cognitivas. E apesar disto ainda não ter chegado de uma forma clara e expressiva, concreta à medicina, porque temos uma série de barreiras regulamentares para o fazer, a ausência destas barreiras regulamentares noutras áreas, nomeadamente, por exemplo, no jogo, tanto em áreas não clínicas, em que o produto não está a ser comercializado com um intuito clínico, leva a que ele de facto já esteja disponível. Isto é um anúncio. É um anúncio de um sistema de estimulação elétrica do córtex frontal, que é anunciado como melhorando a performance, o desempenho numa atividade de jogo de computador. E a questão óbvia é porque é que não está regulamentado.
porque, sem dúvida, na minha opinião, deveria estar. E um grupo Oxford, que tem pensado muito sobre o assunto, tem publicado alguns papers a refletir sobre esta questão. E, de facto, dizem, e eu concordo com eles, que não há, do ponto de vista técnico, uma distinção entre os equipamentos. São os mesmos equipamentos que estão a ser regulamentados para a utilização clínica, estão a ser vendidos para melhoramento cognitivo. E, por outro lado, do ponto de vista moral e ético, o objetivo é o mesmo. A baseline é que poderá ser diferente, a linha de base é que poderá ser diferente, mas o objetivo é o mesmo. É o melhoramento biológico e o melhoramento das funções neuropsicológicas. E naturalmente, a necessidade de regulamentação, que eu acho que é clara, deve estar sustentada em considerações éticas sobre as quais devemos refletir de forma cuidadosa. E, pensando novamente como um médico, eu acho que uma das questões fundamentais é perceber se o melhoramento tem um custo, não é? Quando nós falamos em melhoramento, estamos sempre a pensar que está tudo a melhorar. Mas, de facto, nas drogas falamos em efeitos laterais, aqui se calhar falamos em custo, será outra forma de dizer a mesma coisa. Nós próprios, no nosso dia-a-dia, percebemos que há custos de melhorarmos algumas dimensões das nossas funções cognitivas. Somos mais rápidos, somos menos precisos. Se quisermos ser mais precisos, vamos ser um pouco mais lentos. E, de facto, esse melhoramento que eu coloquei aqui a um nível muito de função neuropsicológica e cognitiva este custo, peço desculpa, é um custo que pode ser conceptualizado a vários níveis, do nível mais puramente biológico ao nível mais societal. E isto não é apenas pensar sobre o assunto. Há evidência de que este custo existe. Este é um estudo de função cognitiva que envolveu a utilização de estimulação elétrica transcraniana e, de facto, o que estes autores demonstraram é que, olhando para diversos âmbitos do desempenho numa determinada prova neuropsicológica, a estimulação de uma zona do cérebro tornava as pessoas mais rápidas, mas menos eficazes. A estimulação de outra zona do cérebro tornava-as mais eficazes, mas mais lentas também. Algo que é intuitivo, mas que, demonstrado do ponto de vista experimental, explicitamente, penso eu, muito elucidativo. Em resumo, o que é que eu vos trouxe aqui? O pensamento de que as alternativas para o tratamento da disfunção cognitiva são insatisfatórias. Isso traz o imperativo ético de agir e de investigar. Que a estimulação cerebral nos apresenta novas oportunidades para estudar e tratar a disfunção cognitiva. Que se calhar não é assim tão diferente pensar na regulamentação do ponto de vista do tratamento e do melhoramento cognitivo. E, finalmente, que a base, penso eu, desse regulamento, dessa regulamentação, a base deste pensamento sobre o que é isto e o que é que devemos fazer em relação a isto, tem que ser baseado no conhecimento. Tem que ser baseado num conhecimento profundo sobre o que é que isto é e como é que isto funciona e o que é que isto faz. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem participou em alguns dos dados que eu demonstrei. E, mais uma vez, obrigado à Ciência Viva e à Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Muito obrigado, Dr. Oliveira Maia. E agora, para finalizar as apresentações, chamo o Dr. Alexander Guerra, se faz favor.
Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de ver a sala cheia sobre um tema que eu tenho dedicado há algum tempo mais do ponto de vista filosófico e também no sentido de questões virado para a ética, mas também a política e, em geral, a epistemologia. E vai ser uma apresentação breve e decidi depois também, no final, ler um bocadinho com vocês um texto de Platão, se não se importa. A imaginação do melhoramento, seja ela cognitivo, humano, das melhores condições da vida, tem uma longa história e acho que está intrinsecamente ligada ao ser humano. Este é um exemplo, infelizmente não está traduzido, mas o original é mesmo em inglês, do Francis Bacon, do século XVII, onde o Francis Bacon, este é um anexo à grande utopia do Francis Bacon, da New Atlantis, ou da Nova Atlântida, onde o Francis Bacon imagina casas da ciência, e acho que o Francis Bacon podia ter imaginado a ciência viva, mas também outras casas da ciência, da medicina, da física, dos estudos estéticos, etc. E depois, no século XVII, alguns séculos atrás, tem uma visão em que o futuro da ciência devia apostar. E vou só aqui mencionar alguns dos temas, por exemplo, prolongamento da vida, retardação da idade, ou seja, aging, no lado cognitivo e do melhoramento cognitivo, por exemplo, melhoramento da habilidade de sofrer dor, ou seja, o melhoramento de aguentar, por exemplo, dor, mas também da disposição, melhoramento da disposição, melhoramento da força da imaginação, ou no lado físico, o melhoramento da força e da atividade, ou no sentido mais radical, e já vamos a este termo do melhoramento, seja cognitivo ou não cognitivo, para radical, no sentido, por exemplo, da versão de vários corpos dentro um do outro, a transplantação de uma espécie à outra, quase podia dizer uma previsão de uma biologia e uma engenharia genética e sintética. E depois temos também o lado, e acho muito importante, e já foi mencionado, é muito importante que o lado clínico está presente nesta discussão, no meu ver, porque o melhoramento cognitivo não é só para além da terapia, no meu ver, mas realmente há um melhoramento cognitivo que, por exemplo, sabemos que quando falamos, por exemplo, da memória e falamos da idade avançada, e sabemos que temos de fazer algum esforço para nos manter num certo nível cognitivo, e nesse sentido também é importante falarmos da restauração, ou seja, um melhoramento cognitivo restaurativo. Primeiramente, o melhoramento cognitivo é, no primeiro lugar, no meu ver, não muito controverso. Ou seja, nada parece contencioso, por exemplo, se alguém quer recorrer a possibilidades de aprendizagem de uma linguagem, aprendizagem da escrita, aprendizagem da leitura de um texto, de uma imagem, de um mapa, aprender geometria ou tocar música em conjunto, ou seja, não é só uma aprendizagem individual, mas também social, em conjunto, muitas vezes apoiado pelo lado físico, corporal, interativo e gestual. Ou seja, muito que nós falamos do melhoramento cognitivo acontece diariamente nas escolas, acontece em outros sítios da nossa vida cotidiana, e realmente é um facto que nós queremos seres que têm a tendência para pensar que há outra vida possível, que há mais que nós temos no momento, que há uma possibilidade de aumentar as nossas possibilidades. Mas os meios e os modos mudam a nossa percepção acerca do melhoramento cognitivo e de capacidades e estados corporais, mentais e psíquicos. A aceitação geral do melhoramento cognitivo já não se aplica quando os métodos usados, por exemplo, para o alcançar, passam a ser resultados de meios tecnológicos e biomédicos invasivos ou até não invasivos, e aqui tenho assim uma certa questão sobre a invasividade no momento quando nós chamamos não invasivos, porque oficialmente não há uma invasão da pele, ou seja, mas ao mesmo tempo temos de ver se efeitos secundários são de meio e longo prazo, apesar de não ter havido invasão da pele, e eu acho que já não se pode chamar não invasivo. E aqui uma discussão
conceptual sobre o que realmente significa este lado não invasivo. Há um termo que eu gosto muito também sobre a profundeza, e não só no sentido espacial, mas no sentido de conteúdo, profundeza da intervenção. Ou seja, se há uma profundeza de intervenção forte, pode ser que os efeitos de meio e longo prazo também são maiores. Esta é uma coisa que nós temos de ter em conta quando nós estamos a balançar os prós e cons, as vantagens, as possibilidades e realmente as desvantagens e os perigos que nós estamos a usar novas técnicas. Ou seja, temos estes, mas também podemos dizer que especificamente nós estamos a ser chamados por ter mais cuidado e um lado mais da precaução quando realmente achamos que certos meios alteram o nosso ser profundamente, no sentido não só da nossa pessoa, da nossa identidade, mas também podem vir a alterar as gerações futuras. Aqui, este termo de melhoramento radical, que foi usado, por exemplo, pelo filósofo bioético Nicholas Agar, que é importante, mas há outros, mais do lado mais que se chama o campo bioconservador da ética, como o Habermas, o Sandel, etc. E acho que temos de ver em que sentido estas críticas mais severas a certas técnicas realmente são ligadas a certos tipos de intervenção e não a outros. E claro, temos outros, já foi mencionado, importante também quando se aplica o melhoramento cognitivo por estes meios mais ou menos invasivos a menores ou a outros grupos sociais que precisam de proteção maior. Há várias maneiras de ver o debate e ver os vários assuntos ligados ao melhoramento cognitivo, mas acho que uma que foi basicamente apresentada pelos meus colegas anteriores deste painel tem muito a ver com a função cognitiva. Ou seja, quando nós falamos de melhoramento cognitivo, falamos na maioria das vezes das funções cognitivas, seja na atenção, da memória, da execução, do planeamento, etc, etc. Para mim, como filósofo, estas categorias, ou seja, eu não tenho de sempre fazer pesquisa empírica, mas eu posso também ter o luxo, de vez em quando, de pensar sobre os conceitos em si, são complicados e complexos e têm longas histórias. Ou seja, eu, por mim, estudei muito o conceito da atenção em vários filósofos, em várias abordagens de teorias e metáforas atuais nas neurociências e sei o leque de complexidade e das teorias que existem e por isso eu sou muito cauteloso quando eu chamo, isso é um melhoramento da atenção. Mas o que tu entendes por atenção? E aqui é muito complicado entrarmos se, para mim, a atenção não é simplesmente meramente selecionar de informação ou uma espécie de filtro, mas temos outras imagens da atenção como a mão, ou seja, queremos assim a mão que atende a certos objetos, mas eles são limitados. Mas depois temos também a ideia de uma luz que emite, ou seja, que é completamente diferente, é contra-intuitivo, porque parece que a luz entra nos nossos olhos e nós não emitimos luz. Ou seja, temos de ter também, de certa maneira, em conta que a função que nós dissemos que vai ser melhorada em si é complicada e complexo, e temos de ter também algum cuidado quando pretendemos dizer que é um melhoramento desta função. Por outro lado, é importante neste debate sempre a separação ou uma espécie de oposição, no meu ver, muitas vezes bastante artificial e também para limitar o campo, que é normal, entre o melhoramento e o tratamento. E acho que o meu colega fez muito bem intervir no estado, ou seja, sobre a clínica, porque acho que muitas das técnicas que nós vimos, por exemplo, são desenvolvidos no campo da medicina e depois, mais tarde, vão ser utilizados por campos diferentes, seja da educação, seja de entretenimento, de outros campos. Ou seja, temos esta continuidade de certas técnicas, mas depois a aplicação é diferente e realmente não se entende porque certos devices, como se diz, Cognitive Enhancement Devices, ainda não são regulamentados, especificamente neste caso, como esse estudo da Inglaterra diz, pelo menos com os mesmos com a mesma profundeza do controle como as tecnologias médicas. E depois acho que é importante também que existe uma abordagem do melhoramento cognitivo que implica uma ideia mais larga, mais alargada do bem-estar em geral. E este bem-estar não é só funcional de um momento
por exemplo, de um miúdo numa aula de matemática e que tem dificuldades a aprender um certo objeto abstrato, e onde talvez podia haver uma ideia que se pode aplicar uma técnica para melhorar o desempenho escolar. A pergunta é em que sentido isso vai ajudar este aluno de aprender mais sobre o mundo, em que sentido isto vai ampliar-lhes as possibilidades para viver uma boa vida. E aqui, claramente, eu tenho também as minhas reticências quando se fala de uma enhancement, ou seja, um melhoramento. Temos de ver isso num contexto também maior. E, nesse sentido, eu acho que no conceito de aperfeiçoamento ou de melhoramento parece haver uma determinada tensão e uma procura de um possível equilíbrio entre pelo menos 3 aspectos. Uma é uma ética de desenvolvimento lento, constante e sustentável, sob um autocontrole, onde entra a ideia da autonomia, onde entram certas ideias de virtudes, mas onde entra também uma espécie de eu consigo viver a minha vida. E, por outro lado, existe uma ideia, principalmente para uma ação pragmática e técnica e funcional, e uma correção e superação de limitações por uma técnica, seja biomédica ou outra, rápida. Então, é uma espécie de ação do quick fix, ou seja, se há uma técnica que realmente me resolve o problema mais rápido, por que não usar esta técnica? E depois, existe também uma certa normatividade dentro do discurso da cognição, do melhoramento da cognição, até que vai para um discurso do ser diferente de um ser humano atual, ou seja, um ser pós-humano. E vou só, como isso ainda não foi mencionado, vou só um momento perder com este assunto. A afirmação normativa da autossuperação, da obtenção de um mundo ontologicamente diferente do ser. Isto podia-se dizer que isto é outro debate, mas eu acho que é importante que o debate do melhoramento cognitivo tenha também certas balizas, onde talvez ultrapassar certas balizas nós entramos num debate diferente e é importante saber quais são as ligações. Os problemas filosóficos que hipoteticamente podemos surgir pelo melhoramento radical normativo, ou seja, onde nós dizemos que queremos ser realmente uma pessoa que tem outros sentidos que os que temos, ou seja, melhoramos a nossa cognição, por exemplo, por um sentido magnético, por um sentido de ultrassons, etc. Pode entrar ou seja, nós temos de ter em conta que talvez, se isto é feito de certa forma, não individual, mas no sentido de reprodução, pode até criar barreiras reprodutivas, ou pode até surgir uma nova espécie humana, uma nova espécie, e depois coloca-se a pergunta do Hermínio Martins, o que fazer então com os humanos se já temos outros tipos de humanos? Ou seja, outro é o lado da sustentabilidade, ou seja, em que sentido estes melhoramentos realmente são de uso de recursos naturais sustentáveis e não simplesmente um processo de aceleração que pode ter grandes desvantagens. Pronto. Tem só mais uma ou duas coisas, antes de acabar com o Platão, é muito curto. Acho que é importante que temos várias incertezas no momento em certas tecnologias. Sabemos que essas técnicas, e sejam farmacológicas, sejam de estimulação eletromagnética, etc., têm efeitos, ou seja, realmente têm efeitos. Agora, se são os efeitos pretendidos, aqui ainda muitas pesquisas por fazer. Claramente há certas indicações que podem ajudar, mas há outras, outra vez, que talvez não ajudem no sentido que é dito. Ou seja, há incertezas técnicas, incertezas metodológicas de certos estudos, incertezas epistemológicas e incertezas sociais. E agora, para acabar, o texto de Platão. O Platão, realmente, nesse texto, achou que o melhoramento cognitivo da escrita é uma má ideia. E vou só ler estes certos. O Sócrates disse neste texto: pois bem, ouvi uma vez contar que na região de Naucrates, no Egito, houve um velho deus deste país, deus a quem é sagrada a ave que chamam Ibis e a quem chamavam Thoth. Dizem que foi ele quem inventou os números e o cálculo, a geometria e a astronomia, bem como o jogo das damas e dos dados, e finalmente fica sabendo as caracteres gráficos da escrita.
Nesse tempo, todo o Egito era governado por Tammuz, que residia no sul do país, numa grande cidade que os gregos diziam por Tebas do Egito, onde aquele deus era conhecido pelo nome de Amon. Thoth encontrou-se com um monarca, e a quem mostrou as suas artes, dizendo que era necessário dar-lhes a conhecer a todos os egípcios. Mas o monarca quis saber a utilidade de cada uma dessas artes. Enquanto a inventora as explicava, o monarca elogiava ou censurava, consoante as artes lhe pareciam boas ou más. Foram muitas, diz a lenda, as considerações que sobre cada arte Tammuz fez a Thoth, quer condenando, quer elogiando, e seria por lixo enumerar todas aquelas considerações. Agora o fim. Mas quando chegou a vez da invenção da escrita, exclamou Thoth: eis o rei uma arte que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória, pois com a escrita descobri o remédio para a memória. Ó Thoth, mesmo incomparável, uma coisa inventar uma arte, outra julgar os benefícios e os prejuízos que dela advirão para os outros. Tu, neste momento, como inventor da escrita, esperas dela, e com entusiasmo todo o contrário que ela pode vir a fazer. Ela tornará os homens mais esquecidos, pois que, sabendo escrever, deixarão de exercitar a memória, confiando apenas nas escrituras, e só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores, etc, etc. Por que este texto? Porque, para mim, este texto é o primeiro, é o mito, é o primeiro texto que nos conta uma história muito simples. Os que inventam numa nova tecnologia têm em mente uma certa aplicação. Mas, em realidade, pode ser aplicado por outras coisas. O conflito que se abre é entre a invenção da tecnologia e, diria, de certa maneira, dos estudos científicos, neste sentido, e os que têm que decidir, sejam conselhos de ética, sejam os políticos, sejam os responsáveis pela população toda, neste caso representado pelo rei, para o bem de todos. Ou seja, nós introduzimos aqui um novo elemento. Apesar da ciência, eu concordo, tem que dar-nos mais dados bons para nós podermos julgar, realmente não é a ciência e a tecnologia e os inventores da tecnologia que deviam ser os únicos que têm o saber, nem os únicos que podem realmente dar conselho. E neste sentido, este lado da avaliação das consequências, não só a avaliação da tecnologia e ciência, porque isso até pode ser feito num seio da ciência, mas a avaliação das consequências da tecnologia, que em alemão chama-se Technikfolgenabschätzung, é mesmo um assunto que em Portugal ainda é por fazer e ainda há mais trabalho para fazer, e neste caso do melhoramento cognitivo é um exemplo onde é muito importante fazer este trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Estas três intervenções que nós acabamos de ouvir deixam bem claro que estamos aqui um pouco no fio da navalha, digamos assim. É este conflito latente, um conflito permanente. Estamos, sei lá, numa plataforma em que há um precipício à volta. E nós ali estamos muito satisfeitos, muito comodamente instalados, mas pode haver uma queda num precipício. Portanto, este conflito permanente, esta tensão permanente, é que nos trouxe aqui hoje para debatermos isto. E é curioso que os mais jovens também já pensam nisto. Esta tarde estiveram aqui no pavilhão do conhecimento jovens da Escola Secundária da Cidadela, em Cascais, a debater precisamente este tema do melhoramento cognitivo. Estiveram com alguns investigadores do IBMC, de Biologia Molecular e Celular, e com uma equipa do Centro de Ciência Experimentarium, da Dinamarca, e eles colocaram questões, deixaram-nos algumas questões, já foi dito no início, eles tiveram que ir embora, mas deixaram-nos as questões. Eu pedi agora que pudéssemos ver então essas questões que os jovens nos deixaram, para depois haver respostas e comentários. A toma de drogas inteligentes fará com que sejamos diferentes ou apenas uma versão melhorada de nós próprios? Deverá haver uma base de dados das pessoas com capacidades melhoradas? Quais são os requisitos básicos para ter acesso ao melhoramento cognitivo? Se há comissões antidoping para competições no desporto, não deverá haver também comissões antidoping para competições intelectuais? Belas questões, acho eu. Só aqui apontar que é para não me esquecer de nenhuma. E agora queria ouvir, para já, os vossos comentários.
Quem quer começar? Enfim, podem responder a todas as questões ou escolher alguma delas. Uma delas era, afinal, o que é que estamos aqui a tentar construir ou a tentar criar? São versões melhoradas de nós próprios ou estamos a criar seres completamente novos? Isto tem muito a ver com filosofia, se calhar, não é? E depois leva-nos a saber se estamos a interferir, temos o direito de interferir naquilo que seria a natural evolução, digamos assim. Começava pela filosofia, precisamente. Bem, eu acho que a natural evolução também passa pela técnica. Ou seja, eu acho que não existe nenhuma evolução biológica sem... Nós vemos também que somos seres tecnológicos, que nós inventamos as ciências, inventamos meios e técnicas como a higiene, que acho que é uma técnica fundamental para o prolongamento da nossa esperança da vida, e temos desde séculos, e acho que desde sempre, a ideia que queremos melhorar as nossas condições de vida e, de certa maneira, também as condições em que nós encontramos um com o outro e com o nosso próprio. Ou seja, existe eu acho que não existe um conflito entre o lado natural e o lado do melhoramento em si. Agora, claramente, num caso concreto, ou seja, se olharmos para a estimulação do cérebro, que também tem sua longa história, mais que 100 anos de estudos sobre estimulações de animais, etc. Aqui temos de ver os casos concretos para que é usado. E aqui realmente eu estou mais do campo de dizer que se, por exemplo, em casos onde não há nenhum outro tratamento, claramente para mim a barreira para tentar usar é mais baixa que utilizar, por exemplo, em crianças que estão na escola e ainda estão no seu próprio desenvolvimento natural, no sentido que estão num processo de evoluir as suas capacidades mentais. E aqui, ou seja, temos de sempre ter em conta o contexto e as técnicas próprias, e apesar de ter algumas regras de, claramente, eu diria que uma abordagem mais de um bem-estar para um futuro aberto é mais valioso que cumprir uma certa função numa hora da sua vida que depois pode ter consequências de meio e longo prazo. Ou seja, temos aqui estes... Ou seja, não é uma pergunta, não é uma resposta fácil. A doutora Teresa utilizou uma expressão que eu contei aqui e que se aplica nesta situação, creio eu, que é mais não significa necessariamente melhor. Sim. Não é? Está. Mais não significa necessariamente melhor. Portanto, nós estarmos, por exemplo, a criar um géniozinho, ou uma turma de génios, ou uma geração de génios, depois as consequências podem ser terríveis, não é? As consequências podem ser, exatamente como o professor Albino tinha mostrado, porque já há bastante evidência de que quando tentamos melhorar uma função, isso pode ser melhorado à custa do dano noutra função, e portanto nós não sabemos o suficiente sobre o que estamos a fazer quando estimulamos uma determinada área para o fazer com muita certeza neste momento. E apesar disso, existem já algumas escolas em que crianças com alguns déficits de atenção, etc., estão a ser sujeitos a estes processos de estimulação no dia-a-dia. É uma coisa que existe, não é ficção científica. E não há uma validação científica, nem conhecemos as consequências disso. Mas a questão é, se eu vou permitir a uma pessoa que tem, uma criança que tem um déficit de atenção, por exemplo, e dou-lhe um medicamento, um tratamento, um processo qualquer que lhe vai melhorar a atenção. Aquele que já tem muita atenção, que não precisaria disso, se eu lhe der também esse suplemento, chame-lhe assim, também vai ter um melhor desempenho. Não necessariamente. Pode vir a ter... Mas é possível estabelecer esse limite à partida, ou isso só se vê quando se chega aos resultados? Em termos de libertação de neurotransmissores, teoricamente seria, com uma ressonância magnética funcional, utilizando diferentes marcadores, seria possível verificar qual é a atividade máxima que de facto é benéfica e qual é aquela que é excessiva. Isso é possível fazer, embora não veja grande vantagem em fazê-lo numa criança, sobretudo. Mas é possível definir esses limites. Sim, hoje em dia temos metodologia para isso. Estamos a falar de melhoramento, há aqui um grau de comparação. É melhor em relação a, não é? É melhor em relação ao desempenho que tinha antes, não é?
O doutor é defensor de que só em casos clínicos mesmo, perfeitamente estudados, ou seja, portanto, exige a intervenção médicos, para saber se aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas deve ou não deve ser alvo de melhoramento cognitivo, ou de processos de melhoramento cognitivo. Preciso de olhar aqui este microfone. Eu acho que essa é uma visão cautelosa, mas não é necessariamente uma visão... É o princípio da precaução, não é? Porque veja, nós às vezes olhamos para estas coisas com um certo grau de medo, não é? Que é o mesmo medo que em mito nos foi transmitido ali em relação a criar uma linguagem escrita, não é? Isto pode ter consequências. Agora, se nós pudéssemos ter a certeza que haveria uma intervenção à qual expuséssemos as crianças e que as permitisse aprender melhor e mais rápido, e tivéssemos a certeza absoluta que é isso que é a dificuldade aqui, que isto não tinha nenhuma consequência negativa, eu acho que ninguém se oporia a isso. Eu, pelo menos, não me oporia, não é? Acho que a oposição pode ter uma base muito mais moralista, de que nós, talvez um pouco com a nossa visão de valores judaico-cristã, valorizamos o esforço para atingir um objetivo, não é? E, no fundo, olhamos para estas coisas como uma batutice, como uma forma de chegar ao mesmo objetivo com menos trabalho. Mas, em última análise, nós fazemos imensas coisas para melhoramento cognitivo. Quer dizer, enviar os nossos filhos para a escola é uma intervenção de melhoramento cognitivo, que terá, seguramente, até pode ter alguns efeitos laterais, que se discutem. Quer dizer, será que colocar uma criança na escola poderá reduzir, ou pelo menos em algumas crianças reduzir, a sua capacidade de imaginação e criatividade, se for exposto a um programa muito rígido de determinadas aprendizagens? É possível, não sabemos, mas a verdade é que estamos dispostos a tomar esse risco, porque é muito óbvio qual é a vantagem. A transversalidade destas questões pode atingir, nomeadamente, a definição da escolaridade mínima, não é? Porque é que eu hei de exigir que a escolaridade mínima sejam os 9, agora 12 anos, ou em alguns Estados americanos, segundo sei, a licenciatura já é a escolaridade mínima, mas, no entanto, há outros países europeus que já estão a regredir, em vez dos 12, já estão a regressar aos 9 anos. Isto, portanto, não é algo... Eu ia dizer que não é algo científico, mas aí ia meter em campos que não queria meter. Não é algo pragmático, não é algo que possa estar numa tabela, digamos assim. E isto leva-nos a que seja algo que tenha que ser discutido pela sociedade, não é? Portanto, quando diz que são às vezes certas tradições e certas culturas, isso faz parte do processo de decisão, não é? Havia uma outra questão aqui destas 4 que ouvimos, que se prende com isto, que era quais são os requisitos para ter acesso a estas... Ao fim e ao cabo, estava subjacente a esta discussão que estávamos aqui a ter, não é? Pode haver requisitos para... Só quem não tiver estes mínimos aqui é que pode ter acesso a... É claro que nós estamos aqui a cingir para já estamos a cingir muito à aprendizagem e às criancinhas, mas já vimos questões clínicas que são... Aí, a discussão aí não é tão complicada, se calhar, não é? Mas neste aspecto Obviamente, neste momento, isso não existe, não é? Teria que ser alvo de um debate. Mas eu penso que a questão, e porque eu vi um pouco do debate que esteve por trás da elaboração desta questão, nestes alunos em particular, o ponto que eles queriam fazer realçar é o ponto do acesso equitativo, não é? De facto, se é possível aceder a este melhoramento, então deve ser possível para todos, não é? E deve ser uma escolha que todos podem fazer, o que neste momento não acontece, não é? E acho que era um pouco essa a questão deles. Eu também acho que estas perguntas todas não têm resposta. Não é? Nenhuma delas, para mim, nenhuma delas tem resposta. São mais questões para refletirmos, não é? Sim. Uma outra questão era essa mais polémica, se calhar, e aí, se calhar, que é a questão da base de dados. Haver uma base de dados, dizer assim, não, estes aqui são... Porque isso pode ter utilizações, lá voltamos à mesma questão. Às vezes cria-se uma tecnologia ou cria-se alguma coisa, depois pode ter efeitos, não é? Quando eu começar a ver, ok, então vou recrutar aqui gente, deixa cá ver a base de dados, só quero estes para a minha empresa porque estes é que tiveram acesso a... Não é?
É uma questão que, se calhar, essa não tem tanta discussão, pois não? Não sei, a questão da base de dados vai mais para um campo também de utilização dos dados e quem tem acesso e quem pode usar, quem tem o poder sobre os dados e aqui temos questões, de momento, eu diria, não é uma pergunta que a maioria da população acha importante, mas acho que é uma questão muitíssimo importante e até foi instalado há pouco tempo na União Europeia um novo conselho ético simplesmente pela informação, porque vê-se que realmente à volta da questão de dados e da privacidade há muito trabalho por fazer e realmente as grandes empresas, seja Google, Facebook, etc., colecionam dados permanentemente e têm uma base de dados incrivelmente abrangente e a pergunta é o que vão fazer com isso e em que sentido eu tenho ainda uma certa autonomia para participar neste dar dados ou receber dados ou realmente saber sobre onde estão os meus dados. E claramente eu acho que esta é uma pergunta mais de uma visão futura onde podia realmente haver quase duas espécies, onde podia haver, e acho que também ouvi os alunos a elaborar a questão, onde por trás estava mais assim o medo de podia haver os super-humanos e os humanos e realmente podia haver perigo em ser alguém que tem capacidades maiores, forças maiores, etc., que outros. Nesse sentido é mais no sentido da proteção da população em geral, mas é um cenário futuro imaginário. Sim. O Soutor falou da questão da regulamentação, em certos aspectos. Prendia-se essa questão, talvez com esta pergunta que eles fazem sobre uma regulamentação antidoping, o antidoping desportivo, o antidoping nestas áreas. Também aqui falta muita regulamentação, não é? A regulamentação que eu estava a pensar era uma regulamentação diferente, não é? Uma regulamentação de segurança. Mas acho que isso, no fundo, é um pouco pensar qual é o objetivo das diversas competições, não é? Se estivermos a falar das Olimpíadas de Matemática, em que o objetivo é ser o primeiro, ser o melhor, o mais capaz, se calhar temos que ter um antidoping cognitivo. Agora, se o objetivo é obter o melhor desenvolvimento cognitivo e intelectual para o maior número de pessoas, se calhar não precisamos de ter antidoping. Precisamos é de permitir às pessoas as melhores condições para poderem ter o maior desenvolvimento cognitivo possível. Aliás, do ponto de vista médico e terapêutico, um dos elementos mais protetores do desenvolvimento de uma demência e de um déficit cognitivo é ter uma educação avançada, ter um curso superior, ler, manter atividade intelectual. E, portanto, essas são as atividades de melhoramento cognitivo que nós já fazemos. Não é? E, em relação a essas, as questões éticas que se nos colocam na prática são muito menores. E bem, não é? É bem que sejam muito menores. Mas se uma pessoa não quiser estudar e for muito mais feliz se não estudar, enfim, não tirar um curso superior, e, em contrapartida, se for obrigado a tirar um curso superior, vai ser uma pessoa, vai andar, se calhar, ali a repetir anos e a repetir cadeiras e a gastar dinheiro. E, portanto, não é fácil estabelecer diretivas para toda a gente, não é? Isto não pode ser universal, cada caso é um caso. E é possível gerir uma sociedade em que cada caso é um caso. Não é fácil. Eu não só acho que é possível, porque acho que é o que nós fazemos, não é? De facto... mas com os resultados não há quer dizer, pode haver obrigatoriedades circunstanciais. Eu posso ter um pai ou uma mãe que exerce mais influência e que me obriga a fazer isto ou aquilo, mas de facto, particularmente a partir do momento em que somos adultos, temos alguma latitude na possibilidade de decidir o que é que queremos fazer também em relação à nossa formação e à nossa educação. Quando há pouco perguntou quais são os limites, a quem é que isto pode ser feito, como é que isto pode ser utilizado, esse eu acho que é um dos limites óbvios, que é que uma das grandes dificuldades é: será que nós podemos utilizar isto em alguém que não tem capacidade para decidir por si próprio? E aí a doença torna-se uma área ainda mais complicada do que a saúde. Sim. Questões desse lado, fazem favor. Temos aqui uma questão e ali outra questão. Vamos juntar duas ou três questões. Esse senhor aí, sim. Aqui. Sim.
pedia-lhes que as questões fossem, enfim, diretas, sucintas, e que, se forem dirigidas a algum dos membros do painel em especial, que o digam, por favor. Muito boa noite. O meu nome é Raul Pinto. E eu gostava de falar sobre um problema. Aliás, eu tenho muitas dúvidas, mas vou tentar ser sucinto. Ótimo. Inclusivamente na minha pequena história de melhoramento cognitivo pessoal, que eu tive por volta dos 7, 8 anos de idade, em que eu era muito mau a desporto e decidi pôr um pau encostado à parede e estar 1 hora a tentar acertar-lhe com uma bola. 2 dias depois fiquei melhor na coisa e fui melhorando. E uma das coisas que a mim, como professor, eu sou professor de Biologia, consigo ver e consigo já ter alguma experiência, porque já trabalhei com mais de 1 milhar de alunos, que já dá para ver muita coisa, é que muito daquilo que é importante para o melhoramento cognitivo é vontade. E, falando na maioria da população portuguesa, e não é a maioria desta sala, porque a maioria desta sala de certeza que tem uma educação superior ou avançada, a maioria da população portuguesa não tem o 12º ano. E há aqui, na minha opinião, um laxismo social da nossa parte, não noutras sociedades europeias, onde a maior parte das pessoas concluem o secundário, na educação dos filhos. Na educação em várias frentes. Na educação para o raciocínio, na educação para a leitura, na educação para a autonomia. Que são coisas completamente diferentes. E a minha dúvida prende-se com a tecnologia. Mas antes de ir à dúvida, só outra pequena história que tem a ver com amigos meus de fora, em que eu estive numa sala da mãe de uma amiga que era operária e que estava cheia de livros e estava com um piano de cauda e a pessoa ganhava 350 euros por mês ou 300. Portanto, há aqui uma diferença entre aquilo que é a educação e o valor pessoal e depois o que é que o valor económico que cada país permite que a pessoa receba. E por isso é que eu estou mais ligado à questão da filosofia e às questões que foram levantadas. Porque o melhoramento cognitivo não será para todos. Da mesma forma que a escola já oferece melhoramento cognitivo, oferece matemática, mas a minha turma de 9º ano, por exemplo, mais de metade dos alunos não quer matemática, recusa matemática e sente dificuldades à matemática. E agora cai na minha dúvida, que é, nós estamos a fazer uma experiência com tecnologia que é dada desde muito tenra idade a crianças. Eu estou a falar de tablets, telemóveis e computadores. Não regrada, muitas vezes, em que estão a estimular, e os jogos são peritos nisso, e eu sou pós-graduado em e-learning e em jogos, portanto, também tive investigação nessa área, estão a estimular conexões neuronais de vício, de repetição, de coisas que são muito visuais, e que depois têm como consequência na escola problemas de hiperatividade, problemas de falta de concentração, falta de memória e outros. E a questão é, antes de falarmos de melhoramento cognitivo e de tratamento, eu gostava de perguntar um bocadinho qual será a nossa preocupação com a regressão cognitiva que algumas pessoas manifestam quando não conseguem resolver problemas simples, matemáticos ou outros, e que se vê nas escolas todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos juntar outra questão. O senhor atrás tinha pedido também. Boa noite. Eu estava aqui, vi hoje só, ou melhor, ontem, uma capa da revista Time, onde trata exatamente de Alzheimer Pill. Um assunto que pessoalmente me interessa, e epilepsia, e em que eles falam, eu infelizmente ainda não li, ontem não deu para ler até hoje, não. A radical new drug could change old age. E acrescenta depois, how to be healthy at 100. 3 daily habits to change now. Voltando à primeira, prevê-se para os tempos mais próximos realmente a elaboração, com todos os problemas que existem, de algum fármaco que efetivamente
ataque resolve, minimize estes problemas, até porque as conversas que tenho tido com um dos nossos professores catedráticos de neurologia, ele ficou assim, quer dizer, uma das informações e uma das ideias que colhi dele é que o Alzheimer, há doenças neurológicas, há doenças de demência. Se é Alzheimer, se é outra coisa, não se sabe. Só no final, no fundo, quase com a autópsia, é que se sabe que a pessoa teve e não que tem. Portanto, basicamente, a questão, tirando os considerandos, é realmente está previsto ou prevê ou sonha-se, no fundo, a elaboração de algum fármaco que trate dessa doença. Muito bem. E então, mais uma questão, aquela senhora. Boa noite. A questão que eu gostaria de colocar é se nos estudos experimentais com estimulação cerebral não invasiva, se os estudos demonstraram que com o uso prolongado dos estímulos são necessários cada vez estímulos maiores para obter o mesmo grau de resposta. Isto porque sabemos que na dependência as pessoas vão necessitando de doses cada vez maiores. Como é que isto funciona? Se já foi estudado, se existem alguns dados. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Talvez começasse aqui por si para aquela questão do fármaco. Não é fácil, não é? Infelizmente, acho que a resposta não é difícil. Não tenho conhecimento de grandes novas evoluções que estejam próximas de poder ser aplicadas em termos do tratamento curativo das demências e da demência de Alzheimer em particular. Tocou também num ponto muito importante, que é a questão do diagnóstico. É de facto difícil, não é um diagnóstico e isso não é um diagnóstico claro para o qual haja um teste muito esclarecedor à partida, e isso dificulta também a procura de tratamentos e dificulta todo o processo de conhecimento relacionado com a doença. E acho que penso que a pergunta que fez também, se calhar poderia ser eu responder. Portanto, em termos de estudos científicos com estimulação cerebral não invasiva para melhoramento cognitivo, são, na sua grande maioria, estudos agudos, estudos em que há uma tarefa que é executada por pessoas que fizeram estimulação e não fizeram, ou pela mesma pessoa tendo feito estimulação e não tendo feito. Portanto, a maior parte da evidência que existe não permite responder à sua pergunta. No entanto, a estimulação cerebral não invasiva e mesmo a estimulação cerebral invasiva, por exemplo, em doentes com Parkinson, etc., é uma estimulação que é feita a mais longo prazo. Na depressão, o que está previsto é ao longo de 4 a 6 semanas, em termos da estimulação com a TMS, e a estimulação na doença de Parkinson é definitiva, a partir do momento em que se coloca habitualmente é definitiva. E aí penso que não há evidência de que sejam necessárias correntes maiores para manter o mesmo efeito. E, portanto, isto vale o que vale, não é? Porque são objetivos muito diferentes, áreas cerebrais muito diferentes, muito diversas, mas penso que não há evidência clara a sustentar a hipótese que colocou. Doutora Zézia, quer acrescentar uma coisa em relação a isto? Sim, porque de facto fez uma comparação com a adição, não? E estes compostos que provocam a adição alteram quimicamente as sinapses, diminuem o número de receptores, diminuem a disponibilidade de neurotransmissores e nestes processos de estimulação, que são no fundo elétricos, os mecanismos são muito diferentes e portanto não levam à necessidade de aumentar a dose do mesmo modo, não alteram a base do sistema da mesma forma. Não? Portanto, não é necessário que haja, de facto, o mesmo problema num tipo de estimulação e no outro. Não? Pegando a questão tecnológica,
eu já ouvi comentários de pessoas especialistas, cientistas, dizendo que, sobretudo o Dr. Castro Caldas, por exemplo, me deu falar nisso, já há estudos que mostram que a formação das sinapses nos cérebros, nomeadamente das crianças, é diferente do que era na minha geração, que serei dos mais velhos que estão aqui, por causa da tecnologia, por causa dos tais equipamentos tecnológicos, das máquinas de calcular, dos computadores, dos simuladores, disso tudo. Tem estudado isso também? Não tenho estudado isso como objeto de estudo, mas tenho lido alguns trabalhos sobre isso e, de facto, é verdade que há evidência de que a forma como utilizamos as diferentes áreas do nosso cérebro, que nos permitem ter todo aquele processo cognitivo, é diferente e vai sendo modificado ao longo do tempo em função da forma como utilizamos a tecnologia. Antes nós tínhamos que, por exemplo, decorar os tais números de telefone, hoje não precisamos de saber onde eles estão rapidamente. E, portanto, ao mudarmos a forma como precisamos de chegar à informação para a utilizar, claro que mudamos o formato do nosso cérebro e dos neurónios, mas isso não é necessariamente negativo. Eu penso que se tivéssemos a forma de observar esta diferença no passado, quando começámos a ler, ou a ter televisão, ou a ter rádio, também modificámos a forma como o nosso cérebro funcionava e ninguém questionou isso. Portanto, a resposta àquela questão que o Dr. Raul Pinho, penso eu, que fez, se há uma regressão cognitiva, então, no seu ponto de vista, não se pode falar de regressão cognitiva? Sim. Posso responder? Eu tenho uma filha de 2 anos e meio e ela vê o pai permanentemente pegar em livros. Ou seja, uma das coisas que ela faz é desarrumar a minha biblioteca. Ela vai sempre buscar, olha este livro amarelo, olha este não sei o quê. Ou seja, claramente ela lê permanentemente, porque ela tem um exemplo em casa e a pessoa que ela gosta, o pai, a mãe, etc., lê. A mãe faz mais lado visual, ou seja, faz filmes, monta, etc. E claramente tem certos estímulos e hábitos em casa e eu acredito que faltam esses estímulos de muitas crianças em casa. Acredito, eu não estou a dizer que, não tenho a certeza, mas acho que há claramente um gap e há uma situação caricata quando se dá uma criança um livro e a criança quer fazer isso. Ou seja, faz um gesto e não percebe porque realmente não avança. E é caricato. Eu não acredito que seja a tecnologia propriamente que nos impede de ter uma variedade de possibilidades, ou seja, aprender a escrever, que é uma aprendizagem ou seja, é frase, é descontínuo, enquanto talvez o lado visual é mais espacial. E acho que nós sabemos que temos vários tipos de possibilidade cognitiva, ou seja, não é só, ou seja, a escrita é incrivelmente, ou seja, quanto a Platão, é uma técnica de avançar a cognição de uma forma incrível, mas claramente existem outros tipos, ou seja, ler um mapa é diferente, que é simplesmente escrever uma frase. Eu acredito que há problemas nos sistemas da educação, acredito que até nós não utilizamos tantos conhecimentos que nós já temos, por exemplo, das neurociências, para perceber que o nosso sistema de ensino é demasiado sedentário, é demasiado tactado como uma fábrica, onde não acontece este lado mais inactivo e gestual e social, e nesse sentido talvez há certos problemas de concentração, etc., porque realmente falta-nos a parte do corpo, porque nós somos um corpo, apesar de que somos seres cognitivos, mas somos seres cognitivos incorporados. E esta incorporação, no meu ver, é uma técnica, e esta incorporação muda consoante dos contextos, porque somos muito hábeis, ou seja, somos aqueles seres que deslocam as mãos da terra e realmente temos esta motórica finina com quem podemos fazer muita coisa. E até sabemos que podemos aumentar as nossas capacidades desta motórica finina até por coisas tecnológicas, mas realmente somos seres bastante abertos em que podemos aprender.
E acho que se há um retrocesso, aqui há, na cadeira da educação, e os responsáveis são, pronto, não são as crianças, são os pais, são etc., é a própria escola. E só me lembro uma frase, para acabar, só me lembro uma frase interessante do filósofo Immanuel Kant, que diz que a grande questão da educação é simplesmente que as crianças aprendem a estar sentados, quietos, a escutar. E eu acho que não é isso toda a educação e toda a possibilidade de aprendizagem. Mas uma criança que não aprende no momento de estar quieto e poder escutar o outro, realmente está com dificuldades. Ou seja, este é um fundamento. Não é o todo. E não é o único, ou seja, não é o lado funcional que sempre fazia tarefas. Este é o meu problema com o sistema, que eu venho do outro sistema da educação, mais do Bildung, mais aberto, etc., sobre a autoformação da pessoa. E aqui vejo aqueles manuais onde escrevem, para mim não é um livro, é um manual, é horrível, são tarefas pré-formatadas, onde as perguntas são respondidas atrás no manual, ou seja, o que é isto? Ou seja, isto não é um livro. Eu sei que é um livro, porque eu fui formado vários anos de uma pessoa me dizer agora vais para o teu terceiro livro de leitura. Não, sim, agora tem que ser. Portanto, levantou-se agora aqui uma questão que não vai dar para aprofundar muito, com certeza, porque seria um debate completamente diferente, que é a adequação do sistema educativo, ou do sistema de ensino, ou melhor dizendo, à nova realidade, não é? Porque as tecnologias, como nós sabemos, a ciência e, nomeadamente, as tecnologias, evoluem a uma velocidade muito maior do que às vezes a nossa capacidade de entender. Isso, por exemplo, no direito está muito patente, o direito anda muito atrás, a reboque da evolução tecnológica. O tempo do direito não é o tempo da tecnologia, não é? Por isso é que aquelas bases de dados que falávamos há pouco, elas vão de aparecer e depois é que o direito há de ir tentar gerir isso. O sistema educativo, se calhar, também há aqui uma desadequação, não se está a adaptar a essa realidade. Só umas historiazinhas muito curtinhas. Nós, há bocado falou que agora eles às vezes fazem isto para, não é? Nós costumávamos fazer, tradicionalmente, quando queríamos pensar em alguma coisa, fazíamos para estarmos à procura da ideia. Agora não, agora é assim, para ver o que é. A outra história, isto é uma brincadeira, a outra história mais real, eu lembro daqui há uns 20, 25 anos, numas eleições, estavam eleições em Portugal, e eu estava na altura na RTP e estávamos a falar da cobertura que se ia fazer das eleições. E eu disse, bom, nós temos que ter os debates e os comentadores, enquanto estamos à espera dos resultados, e na altura demorava muito tempo a saberem esses resultados, eu disse, nós temos que pôr em baixo uma barra com os resultados. E uma barra dinâmica. À medida que se vão conhecendo os resultados, vai aparecendo ali. Porque, de facto, as pessoas que estão a ver a noite eleitoral, como se chamava na altura, querem saber os resultados. Mais do que a opinião de A, B ou C, porque já sabe que o do partido A vai dizer que está a ganhar, o partido B vai dizer que está a ganhar, porque todos, sempre ganharam todos. Portanto, quando eu sugeri isso, disseram, ai não, isso dispersa a atenção. Hoje em dia vemos o que é, não é? Alguns canais, tipo o Bloomberg Económico, têm 3 coisas, umas a rodar umas para outras para o outro. E o Windows veio resolver um bocado isso, não é? A Windowsização, se é que se chama assim, o multitarefas, não é? Hoje em dia é perfeitamente normal. Portanto, houve aí uma evolução, e é preciso ver que a evolução é uma palavra que não quer dizer que é para melhor. É evolução, é o avanço, digamos. Só uma coisa. Acho que é muito importante que, e isso é uma coisa que é um problema com quem me confronto quando eu leio muita literatura até científica sobre a ideia da atenção. E eu acho que nós temos de ver que existem, por exemplo, nos últimos, num espaço de tempo de 100 anos, existem 2 grandes debates culturais, não científicos, mas culturais, sobre o problema da atenção. É no início do século XX, com a introdução do cinema, quando há as imagens de movimento e um certo espírito da modernidade que realmente para muita gente era muito difícil a aguentar. Agora, isto para nós hoje em dia, o cinema é um problema para a atenção? Não, eu acho que não. Acho que é importante o cinema. É uma maneira de ver o mundo e de pensar o cinema. Mas depois, no final do século XX, outra vez o mesmo debate, quase os mesmos argumentos, à volta de quê? À volta da internet, à volta da rede.
à volta de novas conexões, de uma distração permanente, ou seja, o grande tema é a distração. Eu tenho que dizer uma palavra boa para a distração. E eu acho que não pode existir uma atenção profunda se eu não também tenho a capacidade de me distrair. E apesar que muitas estimulações, por exemplo, estão no sentido, por exemplo, modafinil, eu consigo, talvez, com um remédio que me limita para um certo lado de execução, construir uma casa inteira de IKEA numa noite. Mas isso não significa que nesta noite, com esta mesma limitação, eu consigo escrever um texto, um livro, ou um poema, ou tocar piano a noite toda. Ou seja, há várias tarefas, há vários modos da atenção. Uma é muito distraído e até paralelo. Eu sei que pessoas mais novas que eu têm a possibilidade muito maior, e gamers, etc., têm a possibilidade muito maior de fazer o switch. E acho que a atenção paralela não existe, mas é um switch mais rápido e até pode parecer que são várias tarefas ao mesmo tempo. Disse que as mulheres sabem isso melhor que os homens, pronto, não sei, mas realmente existe isso e acho que isso não é um problema, é uma grande vantagem. Agora, existe também a atenção profunda. A atenção profunda é exatamente este lado. Ficar quieto, pegar num livro e ler talvez uma noite toda porque quero acabar o livro. Esta atenção profunda é muito difícil, é como a meditação. E aqui talvez até a meditação corporal nos vai ajudar para... Ou seja, onde é que está a meditação na escola? Os métodos novos de poder meditar. Porque realmente são princípios de controle, autocontrole do corpo, são técnicas que são importantíssimos para exatamente para esta atenção profunda. Mas isso não implica que todas as novas desenvolventes, como o cinema, a internet, etc., nos trazem coisas boas novas. E acho que a técnica em si não é o problema. O problema é como nós usamos e se abusamos e ficamos viciados, etc., etc. Muito bem, temos tempo para mais uma ronda de questões. Está aí a senhora aí, depois aqui, lá atrás. Tá. Faz favor, faz favor. Tá. Ouve-se? Sim, sim. Ouvi agora só falar uma palavra que estava aqui no ar, em curiosidade, que é precisamente a meditação. A minha questão é curiosidade, para a comunidade científica, se tem sido objeto de estudo o processo de meditação, que é de conhecimento ancestral, mas como objeto científico na capacidade, por um lado, da pessoa criar sobre si próprio o seu próprio melhoramento cognitivo, no sentido que pode interferir com as suas ondas eletromagnéticas cerebrais e ter acesso à consciência de si e do corpo e também focar-se na atenção, enfim, atingir também estados de ser e de sentir mais equilibrados que poderão libertar, digamos assim, energia para se motivar e, portanto, tudo isso entra dentro da cadeia do processo do melhoramento cognitivo. Se tem conhecimento de estudos científicos sobre a matéria, no sentido em que havia aqui duas abordagens que vêm sempre de fora para dentro, ou seja, quer a nível de drogas ou quer a nível das tais estimulações cerebrais, mas que são induzidas de um terceiro sobre um indivíduo. E o processo de meditação é de facto uma coisa focada no próprio, portanto é o próprio que tem o controle sobre si e nesse processo de interferir no seu desenvolvimento. Obrigado. Muito bem, aqui à frente, por favor, na terceira fila aqui. Já falou, tenho aí outras pessoas também. O meu nome é Ricardo e eu quero fazer uma pergunta mais direcionada ali para o professor Alexandre. Está relacionada mais com filosofia, que é o seguinte. Ao longo da história da filosofia, os filósofos, desde o Pitágoras ao Sócrates e etc., têm realçado a importância do autoconhecimento para libertar o homem da ignorância e da ilusão. Será correto dizer que o autoconhecimento é o método mais natural e seguro para o melhoramento cognitivo? Muito bem, muito obrigado. E lá atrás, faz favor.
dizem que normalmente as pessoas que têm um QI mais elevado que têm menores capacidades sociais, e a doutora Teresa disse que quando se tomam as drogas para melhorar o desenvolvimento cognitivo, que há um decréscimo em certas capacidades. A minha pergunta é se são as capacidades sociais que normalmente são mais afetadas. E depois tinha outra questão que tem a ver com os tratamentos para o Parkinson. Já é utilizado em Portugal ou será feito brevemente a estimulação neural profunda? Obrigada. Muito obrigado. Quer começar? Já agora. Quando eu me referi de facto a estes estudos que já existem, nenhum deles é dirigido ou diferencia entre as capacidades cognitivas e as capacidades sociais. O primeiro estudo que foi feito que mostrava isto, mostrava dois tipos de memória, ou seja, uma memória mais a longo prazo era melhorada, mas uma memória de trabalho, uma memória mais curta daquela informação que nós precisamos para gerir o momento, ou seja, por exemplo, preciso de saber onde é que estacionei o carro agora, mas amanhã isso já não é importante. Não? Essa memória era prejudicada em função da memória a longo prazo. Portanto, eram tipos de memória diferentes, mas não eram comparações entre capacidades sociais e capacidades não sociais. Portanto, que eu conheça, não existem estudos que comparam esses dois tipos de capacidades, mas pode haver, não digo que não haja, não sei se... Doutora Vera Maia, tem conhecimento disso? E já agora a outra questão, se é utilizada em Portugal já para Parkinson? De facto, e eu também não tenho conhecimento desse tipo de comparação. Aliás, acho que essa é uma das dificuldades do modelo de avaliação dos efeitos da estimulação cerebral de que eu falei, não é? Que é que nós só conseguimos perceber os efeitos laterais que medirmos, não é? Se não os medirmos, vão-nos ser invisíveis. E acho que esse é um exemplo, não é? Quer dizer, não conseguimos medir sempre tudo, não conseguimos, é impossível. Em relação à questão da estimulação cerebral profunda na doença de Parkinson, é utilizada correntemente em Portugal. Há pelo menos 2 centros em Lisboa, um em Coimbra e um no Porto, que, salvo erro, foi o que iniciou a estimulação cerebral profunda em Portugal, que é o grupo do professor Rui Vaz. E, portanto, sim, existe, está disponível e é acessível. Há uma outra questão que eu gostaria de abordar, não sei se abusivamente, que é a questão da meditação, não é? E da possibilidade de o indivíduo alterar a atividade de algumas zonas do seu cérebro de forma voluntária, não é? Com um determinado método. A meditação será um método e há outros métodos para tentar obter o mesmo efeito, aos quais não chamamos meditação, mas que estão dentro desta discussão do melhoramento cognitivo e da necessidade de regulamentação, nomeadamente o neurofeedback. O neurofeedback é o método através do qual a atividade cerebral medida de determinada forma é emparelhada a uma qualquer forma de feedback sensorial, habitualmente visual, não é? E o indivíduo está a tentar alterar a atividade dessa zona através desse feedback sensorial que está a observar. E, portanto, este é um exemplo, e é um exemplo em relação ao qual há evidências talvez do mesmo nível que a estimulação cerebral não invasiva por corrente direta, não é? Quer dizer, há muitos estudos em patologia, fora do âmbito da patologia, sobre a possibilidade de utilizar o neurofeedback para melhorar determinadas capacidades. Há também muitos estudos com a meditação, há muitos estudos a olhar para a forma através da qual a meditação altera o estado do cérebro. É obviamente um efeito mais global, mais disseminado, não é? Muito menos focal do que aquilo que se pretende com o neurofeedback, mas há também muita investigação feita sobre o assunto. Dr. Alexander, filosofia. A abordagem filosófica. A questão se o momento de se autoconhecer é o alto momento de melhoramento cognitivo, isso eu não sei responder. E acho que as técnicas, por exemplo,
quando falamos da meditação, do neurofeedback, de um certo autoconhecimento, não só no sentido da minha imagem que eu tenho de mim próprio, mas do meu corpo, do meu estar em relação aos outros, etc., claramente ajuda, ou seja, às vezes é difícil, ou seja, olhar para si próprio e pensar sobre si próprio numa forma que realmente nos sentimos melhores. Normalmente vemos o erro, vemos o problema, vemos as coisas não atingidas, etc. Mas eu acho que quando falamos da filosofia ou de um certo estudo, porque acho que não é só a filosofia, é a ciência também, podemos perfeitamente dizer que os estudos da ciência, os estudos da filosofia, etc., são métodos de melhoramento cognitivo, e não são só métodos de melhoramento cognitivo individuais, como normalmente, pelo menos na parte da ciência é de certeza, na parte da filosofia é mais solitária às vezes, são métodos também sociais de melhoramento cognitivo. Este é um ponto que acho que é importante também dizer, que não é só a volta de métodos próprios, a volta aplicados ao meu corpo, mas também existem muitos métodos. Eu incluo a ideia de fazer teatro, de relacionar-se num grupo, de tocar música em conjunto. Esta ideia de tocar música em conjunto, para mim, é um grande campo de pesquisa. Não sei se existe muito neurociência sobre isso, deve existir alguma. Porque, por exemplo, no momento que há um quarteto, ou seja, não há uma orquestra, mas há um quarteto, há a dupla vertente. Eu tenho que escutar o outro e os outros em conjunto, e ao mesmo tempo tenho que ter a minha capacidade de tocar. Ou seja, eu tenho que saber como eu vou me relacionar com os outros em conjunto para realmente atingir um objetivo. E aqui é diferente de simplesmente preencher fichas. É mesmo este momento completo de poder escutar e poder fazer, e actuar, etc. E acho que são tarefas mais complexas, muito mais complexas, que implicam também uma espécie de autoconhecimento no momento de fazer. E acho que são técnicas que não são, ou seja, são técnicas mais ortodoxas, mais clássicas. Também podemos fazer perguntas? Acho que sim. E isso é invasivo ou não é invasivo? Eu acho que acho que não é invasivo, mas eu estou a colocar a pergunta da invasividade não numa forma moral, mas estou a falar simplesmente e acho que esse é um campo que eu hoje não falei. Um dia podias falar noutra altura, porque acho que há um grande campo que poucas vezes é falado quando se fala do melhoramento cognitivo, e isso tem a ver com as tecnologias virtuais. E acho que as tecnologias virtuais, um espaço virtual, etc., têm grande capacidade de melhoramento cognitivo, também do lado terapêutico, mas não só, e podem ao mesmo tempo ter eticamente grandes efeitos de transtorno. E em princípio, tirando a máscara de 3D, não há invasão, mas eu acho que pode haver, ou seja, isso depende do caso, ou seja, claramente, não sei se há algumas pessoas que estudaram para ser músicos profissionais e também ficaram doentes da música, ou seja, claramente há casos onde pode haver um efeito ao contrário, ou seja, onde este melhoramento cognitivo fica um problema. Nessa definição de invasibilidade ou de invasividade, na minha visão, uma das coisas mais invasivas que há é a relação com o outro. Sim. Não é? E portanto, que é um problema do autismo, o olhar direto. Eu no meu pensamento concreto, próprio das pessoas que estão a tratar coisas muito concretas, como doenças, continuo a ter dificuldade em afastar-me do conceito da quebra da pele como conceito de... Não, eu não estou a dizer que o conceito da quebra da pele não é importante, eu só estou a dizer que eu acho que há uma retórica à volta do não invasivo que eu quero quebrar. Eu não quero quebrar esta regra que acho que é muito importante, entre invasivo na pele ou não, corporalmente, somaticamente ou não. Mas acho que o não invasivo não significa ao mesmo tempo que não precisamos estar preocupados, porque realmente não há aqui invasão da pele e está tudo bem. É só isso. Essa é uma discussão semelhante. Nós estamos a terminar, acho que atingimos o nosso limite, mas é uma questão... A mesma discussão se coloca naquilo que estávamos a falar da realidade virtual. A realidade virtual é um paradoxo, é uma contradição entre si, não é? Ou é real ou é virtual. E eu acho que a realidade virtual já é real hoje em dia, porque já existe.
e existe, interfere connosco, nós interferimos com ela, portanto, temos mesmo que terminar, mas eu acho que num minuto eu queria só pedir aqui a estes cientistas ao pé de mim que nos dissessem qualquer coisa muito curto. Nós estamos a falar de ética também. Há uma discussão tradicional já, que é os limites éticos à investigação científica. Esta questão continua a existir, ou na comunidade científica já se aceita que tem que haver limites éticos à investigação científica? É uma resposta curtinha de cada um, por favor. Na minha área, sobretudo, que inclui a experimentação animal, os limites éticos são evidentes. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida de que existem limites éticos e que temos que olhar para eles com um olhar muito sério e seguir regras muito bem pensadas e determinadas. E a comunidade científica aceita isso? A comunidade científica penso que aceita isso. Sujeita-se a isso ou aceita isso? É diferente. Não, eu penso que a comunidade científica começou a ser educada para participar da formação dessas regras éticas, não só aceitar, mas fazer parte da sua enunciação. Muito bem. Quer acrescentar também? Sim, acho que para a filosofia, claramente, as questões éticas da ciência existem, ou seja, são importantes e acho que são importantes especificamente por tratamentos ou por tecnologias que não são, acho que não interessa o lado, ou seja, já não interessa a ideia da pele, mas interessa a parte de transmissão por geração, ou seja, no momento que há uma tecnologia, como agora existe uma tecnologia que pode ser utilizada para fins muito importantes, corporais de células somáticas, mas também pode ser utilizado, chama-se CRISPR, e pode-se tirar umas partes, como se fosse uma tesoura, de umas partes genéticas que realmente se quer tirar. Mas, claramente, no momento se utiliza isto no sentido do genoma, temos aqui um problema porque estamos a introduzir uma técnica que vai ter pode ter repercussões em várias gerações. E aqui, claramente, temos um grande debate actual ético, porque foi feita alguma experiência na China, depois os americanos e os europeus estavam muito reticentes em publicar, apesar de ser uma grande novidade, mas agora, pelo menos, há um debate aberto sobre esta área e acho que ainda assim há muitas questões por debater. Na área da psiquiatria também, claro. Das neurociências em toda a investigação com animais e com pessoas também e mais, não só é algo a que os investigadores se sujeitam, é algo que os investigadores abraçam, porque é algo muito bem-vindo, não é? E, portanto, não é uma barreira, é uma ajuda. O que nos descansa um pouco à sociedade, porque já compreendemos que há essa preocupação e que não são aqueles que andam lá a fazer coisas que nós não sabemos, não é? Dr. Frankenstein e coisas do género. Doutora Oliveira Maia, doutora Teresa Somadiel, doutora Alexander Gerner, muito obrigado por terem estado aqui connosco, partilhado este serão. Obrigado também pela vossa presença e muito obrigado. Eu creio que, já está a funcionar. Muito obrigada a todos por terem vindo. Esperamos por vós, já sabem, na quinta-feira do próximo mês, para um debate sobre biologia sintética, que aliás começou já a ser avançado aqui. Portanto, não percam. Boa noite e até à próxima dia C, até ao próximo dia C.